O que é profecia? Profecia são homens usados por Deus para comunicar com o seu povo. E hoje eu quero falar dar uma palavra sobre profecias. Desde o Antigo Testamento, Deus escolheu homens capazes de transmitir a mensagem ao povo. E o rei Salomão, em sua mensagem, ele disse que onde não há profecia, o povo se corrompe. E é por isso que o mundo tem estado tão corrompido da maneira que está. E por causa de estar corrompido, nos sobrevêm os males, por falta de obediência a Deus. A desobediência a Deus se torna um caminho muito perigoso. E o próprio Jesus mencionou sobre os profetas antigos. Desde o tempo, como Enoque, por exemplo, que foi o sétimo depois de Adão, ele foi um profeta que santificava perante Deus e tinha os seus propósitos de andar em santidade com Deus. E ele escreveu vários livros em que não foi escrito, não foi encadernado na Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada tem 66 livros e foram conotados e aceitos para encadernação pelos papas, pelo povo de Roma, da Roma antiga. Então os livros de Enoque era para ser encadernado como Apocalipse de Enoque, e não foi. Outro também que era para ser encadernado o Apocalipse de Pedro. Também o apóstolo Pedro escreveu várias coisas sobre o tempo do fim, mas não foi aceito também para ser encadernado na Bíblia Sagrada. Então, eu quero falar hoje sobre a atividade profética. Desde que os homens abandonaram o Deus Todo-Poderoso, abandonaram as profecias de Deus, porque a profecia é Deus falando pela boca de um homem ou de uma mulher, alertando o seu povo para que possa ser, suponhamos assim, corrigido admoestado e repreendido, mostrando as verdades que estão para vir e o que está acontecendo. Na Bíblia Sagrada, o único livro do Novo Testamento de profecias está sendo o Apocalipse, chamado Apocalipse de João, ou Revelação. Então ele é cheio de profecias do começo ao fim. E aí nós vemos o trabalhar de Deus. Nós vemos as 7 igrejas da Ásia Menor, que foi enviado para cada igreja uma carta, as 7 igrejas da Ásia, para cada igreja uma carta. E entre elas só tinha uma que estava em perfeita condição com Deus, e que era a igreja de Filadélfia. Então as demais, cada uma Deus achou nelas, cada uma delas tinha uma parte que precisava retroceder, voltar ao primeiro amor. E em todas elas o Senhor mandava João escrever: "Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida." Eu quero falar hoje também sobre salvação. A salvação não é como muitos estão pensando, que basta crer em Deus ou em uma imagem. Hoje eu estava contemplando
uma porção de gente com uma imagem em cima de um carro, venerando aquela imagem com várias pessoas atrás. É um Deus que tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem olho, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, e tem pés, mas não andam. Será que esse Deus pode fazer alguma coisa por alguém? Não. A Bíblia diz que não. E a Bíblia condena automaticamente todo tipo de imagem de escultura, porque isto é imagem de escultura. Então eu quero falar um pouquinho sobre profecias, e nós vemos aqui vários profetas na Bíblia Sagrada que falam sobre profecias. Então eu quero ver aqui, a atividade profética é uma ação que o Senhor Deus mantém viva no meio da humanidade. A sua promessa de redenção. O que é redenção? Redenção é porque Deus não desiste do seu povo. Deus fez o homem para nunca morrer. Deus fez o homem com o plano dele ser eterno, como o próprio Deus, que é para a adoração do próprio Deus. Mas com a queda o homem caiu, e com a queda veio a consequência. Deus disse não comer daquela árvore, fruto daquela árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que comer certamente morrerás. Esta foi a palavra de Deus. Então o homem caiu na desobediência, comeu daquele fruto e ficou mortal. E a morte passou a todos os homens. Mas Deus não desistiu, não, apesar da desobediência, Deus não desistiu do ser humano, não. Ele disse apenas para Adão, tu és pó e para o pó voltarás. Mas ele planejou um novo plano, enviar Jesus Cristo aqui na terra, nascido de mulher, e para que fosse morto pelos nossos pecados. Porque naquele tempo o povo, para perdoar os pecados, era oferecido um holocausto. Punha lá um novilho ou um carneiro, ou um animal desse, um cabrito, sobre um monte de lenha, sangrava o cabrito e derramava aquele sangue. E aquele sangue era oferecido pelos pecados do povo. Aquele sangue cobria os pecados do povo. Mas no dia em que Jesus morreu lá na cruz, diz a Bíblia que as pedras se fenderam, partiram ao meio. E porque até aquele tempo, ninguém podia entrar no santuário, onde estava a Arca da Aliança, que estava a presença do Deus vivo. Ninguém podia entrar lá. Somente o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano para oferecer sacrifícios ao povo. Então, todo dia era oferecido no pátio do tabernáculo animais, para cobrir aquele sangue, cobrir os pecados do povo, era oferecido pelos pecados do povo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que as pedras se fenderam, partiram ao meio, houve trevas por 3 horas sobre toda a face da terra, aí foi quando ele entregou o Espírito a Deus, ele morreu. Mas na ressurreição dele está escrito em Mateus capítulo 28, que na ressurreição dele os sepulcros se abriram e muitos corpos de pessoas, lá diz corpo de santos, de pessoas que tinham morrido há muitos anos, ressuscitou, saiu dos sepulcros e entrou na cidade santa pelas portas, em Jerusalém, né? Entrou na cidade santa pelas portas. Quer dizer, aí abriu-se o caminho para o homem falar com Deus. E aí começou
Deus falando no meio do seu povo. E desde o Velho Testamento está escrito no livro de Jeremias, como Deus escolhe um profeta. Eu tenho aqui no livro de Jeremias escrito como foi que Deus chamou Jeremias. Eu quero ler aqui para vocês, no livro de Jeremias, capítulo 1, e o verso 5, está escrito aqui. No verso 4 diz assim: assim veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, este foi as palavras quando Deus escolheu Jeremias. Mas não termina por aí não. Quando Jesus padeceu na cruz do Calvário, continua os profetas, que eram a coluna do templo de Deus. Quando eles iam matando os apóstolos, mas iam nascendo outros. E o Senhor ia escolhendo outros como profeta. E ainda hoje há profetas que estão em nosso meio para transmitir o recado de Deus para nossas vidas, para que nós não desviamos dos nossos caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas isso é necessário que nós estejamos de acordo com a Bíblia Sagrada. Porque a salvação não é só você pensar que eu creio em Deus, é só a fé. Alguns dizem assim, que nada, Deus só quer o coração. Mas se Deus quer só o coração, e o resto do teu corpo, para quem será? Olha, Deus não aceita resto. E a Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve um e aborrece o outro, ou serve o outro e aborrece o outro. É assim. Então, para ser de Deus, você tem que ser de Deus completo. Fuja do pecado, fuja da carnalidade, da prostituição, fuja das drogas, fuja de todo meio de pecado. Então eu vou continuar aqui. A redenção. O seu compromisso de salvar o homem, alertando o homem para a necessidade do abandono do pecado e da fé, em tudo quanto o Senhor revelar a respeito do seu plano para executar a referida salvação. A atividade profética é sobrenatural, não pode se dar por meios naturais, nem segue a lógica humana, pois o homem não tem que dirigir o patamar do seu Criador. Está em Isaías 55, verso 8 e 9. Deus, pelo seu Espírito, entra em contato com o profeta e, este modo, transmite-lhe a mensagem que deseja e seja verbalizada e transmitida ao povo. A Bíblia toda, a Bíblia Sagrada toda, ela foi escrita por edição, quer dizer, editada pelo Espírito Santo, que editou para o homem escrever. A Bíblia tem 66 livros e levou 1.600 anos a terminar o seu conteúdo. Foi escrita em idiomas diferentes, em países diferentes, em lugares diferentes e em épocas diferentes.
Então, por isso depois foi encadernada para ser a Bíblia, porque ela era tipo um rolo, um rolo de papel para achar uma mensagem, você ia desenrolando de um lado e achava, ia enrolando do outro até que achava aquela escrita. O Senhor, pois, tem todo o interesse em se comunicar com a sua principal criação, que somos nós, em toda a face da terra. Não só para demonstrar o seu amor para com o homem, mas também para demonstrar que se trata de um Deus vivo. O seu amor para com o homem, mas também para demonstrar que se trata de um Deus vivo, que quer mostrar sempre junto à sua criação e com ela conviver para sempre. Vamos ver o que a profecia de Apocalipse fala. Apocalipse 21, verso 3 e 4, diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o seu Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Está em Apocalipse, capítulo 21, verso 3 e 4. O rei Salomão disse: não havendo profecias, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, verso 18. A atividade profética apresenta-se assim como a comunicação entre Deus e os homens. A medida indispensável é necessária para que viesse a reconstruir a comunhão entre Deus e os homens. A comunicação como atividade procede à comunhão com Deus. O profeta é um anunciador, é um porta-voz, é um transmissor da mensagem de Deus para o coração dos homens, para que eles consertem dos seus maus caminhos. Eu tenho aqui um exemplo muito grande, o exemplo de uma profetisa Hulda, que está escrito lá no livro de 2 Reis, capítulo 22, verso 14 a 20. Diz assim: Então foi o sacerdote Ilquias, Aicão e Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tequivá, o filho de Aras, o guarda das vestiduras do templo, né? E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses. Está aí, ó. Para me provocarem a ira por todas as obras de suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que regaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais. Quer dizer, morreu, né? Ia morrer. E tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Porque não tem nada que irrita a Deus mais do que adorar outros deuses. O que mais irrita a Deus é isso. Quando lá nos 10 mandamentos
está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Essas são palavras lá do Velho Testamento, nos 10 mandamentos que prevalecem desde o começo até o fim. Em Efésios capítulo 2, o verso 19 e 20, diz assim: assim que já não sois estrangeiro nem forrasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós temos que ter o nosso fundamento edificado na doutrina dos apóstolos, porque foi eles que Jesus partiu, foi para a glória, foi morto antes do tempo, né? 33 anos, foi muito jovem ainda, mas deixou os apóstolos a prosseguirem com a palavra de Deus. E Pedro, por exemplo, que foi um dos que foi deixado, ele falou para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro ficou como representante e começou. Pedro era um homem que não sabia ler, ele era um pescador, não sabia ler. Então Pedro quando foi na primeira, após a ressurreição de Jesus, que ele subiu ao céu, Pedro estava na porta, foi entrar no templo e começou um culto, por exemplo, uma missão assim da palavra de Deus. E ali tinha muitas pessoas mesmo. E quando eles começaram a murmurar, e Pedro toma a palavra e diz: varões galileus. Então começou a pregação de Pedro, e ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e deu uma mensagem tão valiosa, que naquele dia 3.000 almas converteram a Deus. Saíram do mundanismo e se converteu. Então, mataram um, mas através dele mesmo, que aí eles se converteram, aumentou 3.000 pessoas naquele dia. Porque Deus usou Pedro como um grande profeta naquele dia. O Senhor usou Pedro naquele dia. Deus levanta profetas na ocasião apropriada. Quer dizer, ali era um local próprio. A mensagem de orientação vinda da parte de Deus tinha a finalidade de orientar os cristãos a garantir a estabilidade entre os povos. Os profetas eram usados por Deus quando o Senhor tinha uma palavra para os seus filhos. Portanto, não tinha necessidade de procurar alguém para ser direcionado a estimulá-lo para trazer alguma mensagem. O profeta do Antigo Testamento não só tinha um ofício, como também exercia uma função de caráter nacional, pois os mesmos ungiam reis, que eram aclamados pelo Senhor e pela dinastia, quando derramavam o santo óleo sobre as suas cabeças. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 e capítulo 16, verso 1. E 1 Reis, capítulo 19, verso 16. O rei Davi também foi escolhido desta maneira. Deus mandou o profeta Samuel, que Saul era o rei naquele tempo. Então Deus rejeitou Saul e mandou que o profeta Samuel fosse à casa de Jessé, que era o pai de Davi. Chegou lá, tinha uns 5 moços lá, foi passando de um a um, e o profeta dizia: não é este que Deus escolheu. Passava o outro em frente, o profeta: não é esse que Deus escolheu. Passou os 4, e quando passou, eles: cadê o outro? Não, acabou. Acabou os teus filhos? Não tem mais filhos? Ah, tem um menino lá na malhada que está pastoreando as ovelhas, está vigiando as ovelhas lá,
e tem esse menino lá. Manda chamar ele. Quando ele chegou, aquele menino chegou, era Davi, o rei, era o Davi, o futuro rei. Deus disse para Samuel, é esse, pode ungir ele como rei. Foi que ele era derramado óleo na cabeça deles, aqui o óleo descia até os pés, aquele óleo de unção. E aí era o rei, né? Então, Davi foi um desses que foi escolhido desta maneira. Então, até o retorno de Cristo, o ministério de profecia e a manifestação dos dons espirituais são necessários à Igreja do Senhor, para que a mesma prossiga firme em sua missão de propagar as boas novas e tornar manifesta a mensagem de salvação. A concessão do dom de profecia foi para o serviço e demonstração do amor de Deus aos seus servos. Ambos precisam dar um testemunho que agrade a Deus, pois o seu trabalho é conduzir o povo à salvação. Este é o trabalho do profeta, né? Neste contexto, Moisés falava do profeta, o Senhor Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, Deuteronômio 18, verso 15. E esse profeta de que Moisés falava era o próprio Jesus. Moisés já falava dele, já. Como era a profecia do Antigo Testamento? Então, Deus falava com Moisés, aqui está cara a cara, mas Deus falava com Moisés face a face. E nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio, capítulo 34, verso 10. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigma, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Número 12 e verso 8. Isto é sinal da imensa gratidão que Moisés tinha com Deus. Profeta como Moisés, só veio mais um outro, que foi o nosso Senhor Jesus. O próprio Moisés exortou o povo a ouvi-lo. O Senhor Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio 18, verso 15. E por isso que os profetas seguintes falavam por meio de linguagem figurada e enigmas. Nenhum outro profeta seguinte profetizou e ministrou ao povo como o profeta Moisés. Todos fizeram majestosamente o seu trabalho de acordo com as condições e poder que o Senhor lhes concedeu. Deus tem os seus planos. Ele diz em Isaías capítulo 55, verso 9 até o 11, o próprio Deus usando Isaías em profecias e disse, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra, dizendo Deus, né? Que assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Veja como foi o profeta Jeremias. Nós já lemos, eu vou repetir, Jeremias capítulo 1 e o verso 4 a 9. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino, mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar dirás, tudo quanto te mandar falarás.
Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. São essas palavras que eu tinha para hoje. Hoje de manhã tivemos uma escola muito maravilhosa, uma escola bíblica maravilhosa, falando sobre os profetas. Nós temos vários profetas, como começou lá com Saul. O primeiro profeta foi Enoque, depois veio Saul, veio algumas outras profetisas, veio essa profetisa Hulda que nós lemos, veio outros profetas, veio Davi também foi um profeta, veio também Jeremias, veio Isaías, veio Daniel, Ezequiel, veio Amós, o profeta Amós, veio o profeta Naum, veio o profeta Abacuque, veio o profeta Zacarias, Malaquias, o profeta Jeú e muitos outros. Então são os profetas que Deus escolheu. E ainda hoje Deus quer comunicar com o seu povo, mas o povo tem rejeitado. Deus disse assim, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vocês podem pensar, esta praga que está nos atingindo, o planeta inteiro, são causa da desobediência. Isto mesmo, são causa da desobediência. Outra questão que eu quero até ler aqui no livro a carta de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 1, verso 18 em diante, eu vou ler aqui para vocês verem o que é homossexualismo. Então é uma outra coisa, outro pecado terrível em que Deus abomina, Deus não aceita, são os tais pecados. Então, eu quero ler Romanos, capítulo 1, estou aqui com a Bíblia na minha mão, capítulo 1 e o verso 18 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que Deus pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porque, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram em seu coração, e insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que Deus lhe entregou as concupiscências do seu coração, as imundícias para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou
ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, de homicídios, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, com ação, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É a palavra de Deus quem diz. Não estou falando de mim mesmo, está escrito, você pode ler no livro de Romanos, capítulo 1, e o verso 18 até o 32. Está escrito isso. Foi Paulo que escreveu e está escrito para todo mundo, quem quiser ler, que possa ler. Então esse é o conselho de Deus. Deus ainda está trabalhando 24 horas por dia para que a humanidade não se perca. Ele quer que todos venham ao arrependimento. Ele tem usado profetas no mundo inteiro. Veio um profeta, veio lá de outros países pregar aqui no Brasil, pregar o arrependimento, pedir ao povo que reconcilie com Deus. E mandou um recado para o governo brasileiro, Bolsonaro, para que decretasse um jejum de arrependimento nacional. Lá atravessou outro pregador, dizendo que não era o jejum do arrependimento, era o jejum da prosperidade. Agora eu pergunto, de que vale o homem ser próspero? De que vale o homem ser próspero e perder a sua alma? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus é santo e quer que nós sejamos santos na sua presença. Deus é fiel para conosco e quer que nós reconciliemos nossa vida para com Deus. E eu quero falar a todos que me assistem, onde esse vídeo alcançar, que reconcilie com Deus, para que não perca a sua alma, porque a salvação é gratuita, mas depende de uma coisa: a obediência a Deus. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu carro, Deus não precisa da sua casa, não precisa de nada seu, nada, pois Ele é dono do ouro e da prata e do mundo inteiro. Então, Deus quer apenas a nossa obediência para que sejamos salvos. E enquanto isso, nós temos que cuidar a tempo, porque depois da morte segue-se o juízo. Está escrito no livro de Hebreus. Então, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, segue-se, após a morte, segue-se o juízo. Então, Deus quer que nós reconciliemos aqui, para que sejamos salvos, para que Deus, como disse no começo do vídeo, como eu disse, Deus fez o homem para ser eterno, nunca morrer. Mas como ele caiu na desobediência, Deus fez um novo tratado, não desistindo, porque Deus ama, nós somos a imagem do Deus Todo-Poderoso, nós somos filhos de Deus, e Ele não quer que nenhum se perca, Ele quer que nós todos sejamos salvos. E para isso enviou Jesus, para vir aqui entregar a sua vida na cruz para nos dar a salvação. E neste momento, eu termino esse vídeo e peço, venha para Jesus, porque Ele é o único. Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Disse, em outras palavras, diz, ninguém vai a Deus, a não ser por Ele, por Jesus. Eu agradeço a quem estiver me ouvindo, eu agradeço pela oportunidade e fiquem com Deus.
e até o próximo vídeo.